Som. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria de estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Alguns irmãos aqui conosco. Nós estamos já em ritmo de normalidade, né? Sabemos que muitos irmãos estão no grupo de risco, alguns irmãos estão doentes e tem que se preservar mesmo. Mas nós estamos aqui na casa do Senhor. Aqueles que podem, estão na presença do Senhor. Estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Estaremos orando e pedindo a Deus que venha falar com as nossas vidas, em nome de Jesus. Daniel, ore ao Senhor. Meus irmãos, eu quero saudar a todos, servos e servas de Deus, e a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus. Amém? Oramos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos começando mais um culto com hinos, com cânticos, com salmos espirituais diante da Tua presença. Tantos que se encontram presentes, como aqueles que se encontram na internet, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha operar sobre todas as vidas, em todos os lugares, em todos os cantos, na sala da Tua casa ou em transição do seu serviço ou no seu serviço para a tua casa, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha alegrar, que o Senhor venha falar com o teu povo, que o Senhor venha edificar a todos do setor 120 e todos que estão nos visualizando em mídia social, Facebook, Instagram, Senhor, que venham ser impactados pelos louvores congregacionais, pelos hinos congregacionais, por cada oportunidade, por cada palavra lida, Senhor, e pela tua palavra de ensinamento nesta noite, para que tudo seja feito para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tomar vosso assento, irmãos. Amados irmãos que estão nos assistindo também pela internet, os irmãos, se possível, compartilhe este culto com os vossos conhecidos, vossos irmãos de fé, aqueles que ainda não são evangélicos, mas vamos evangelizar também através da internet. Os irmãos que puderem também, curta nossa página, faça o seu comentário e também faça os seus pedidos de oração. Pedir para a irmã Pamela, se possível, ajudar os nossos irmãos lá e anotar os pedidos, fazendo favor. E vamos estarmos apresentando no final do culto na oração da fé. Vamos estar aqui fazendo uma oração. Muitas pessoas, muitos irmãos mesmo doentes com o Covid-19, e nós cremos que o poder da oração, ela pode ser aniquilada, essa doença. Nós temos já testemunho, o Fernando deu aqui o testemunho dele. Ele foi acometido desta doença, ficou na UTI por 5 dias, 2 dias no quarto, mas graças a Deus está liberto. Minha esposa também, ela hoje eu tive a oportunidade de estar ali, completamos 30 anos de casado, e eu fui ali levar umas flores para ela, fazer uma visita, e graças a Deus a administração do Hospital Samaritano Paulistano sensibilizaram e deixaram a gente entrar e falaram: você pode ficar 5 minutos. Fiquei mais de 2h30 ali conversando com ela, dando carinho para ela, e Deus nos abençoou. Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida da minha esposa e de muitos irmãos que estão doentes também, e nesta oração da fé, depois da pregação, estaremos apresentando todos os pedidos de oração, a sua necessidade, aqueles irmãos que estão chegando ao templo, aqueles que estão pela live, estaremos orando e Deus vai nos dar a solução em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para o Emerson nos ajudar, louvar o Senhor com um hino da nossa harpa. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hino de número 108 da nossa harpa cristã. Glórias ao Senhor. Hino de número 108 da nossa harpa cristã. Vamos adorar, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Jesus, vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo ao combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos convidar aqui o cooperador Celso para recolher as ofertas, para que os irmãos possam contribuir com os seus dízimos e as suas ofertas na casa do Senhor. Para tanto, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e no capítulo de número 6, e eu quero ler o versículo de número 11, 12 e o 13. Evangelho de João, de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, verso 11, 12 e 13. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estava saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejavam, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobrejaram aos que havia comido. Amém? Vamos fazer uma oração. Convido a igreja para se colocar de pé, então, para nós estarmos orando
ao Senhor pelas ofertas e os dízimos. Soberano Deus e Pai eterno, Pai amado, neste momento, Senhor, nos colocamos, ó Pai, na Tua presença mais uma noite, Pai. Querido Deus, receba, meu Pai amado, neste momento as ofertas, Senhor, que o Teu povo, ó Deus, está ofertando na Tua casa. Também, Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, por aqueles irmãos que não estão presentes, meu Senhor, mas já vieram, deixaram a sua oferta, trouxeram, Senhor Deus, a Tua casa, Pai. Deus, vai de encontro ao lar de cada um. Não deixa, Senhor, ó Deus, faltar o pão na mesa do Teu servo, da Tua serva. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha abrir as janelas do céu. Abre a porta, Senhor, para este que precisa, Senhor Deus querido. Pai, visita também os empresários desta obra. Visita, Senhor Jesus, aquele que tem, ó Pai, o seu comércio. Deus, nós oramos agora com fé. Deus poderoso, multiplica, Senhor, na mesa dos Teus servos, ó Pai, o pão, o peixe. Não deixe faltar, Senhor, ó Deus querido. Pai, nós oramos com fé e acreditando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais um hino de número 5 da nossa harpa cristã. Hino de número 5 da nossa harpa cristã. Glórias ao Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Espírito, alma, corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem Tu selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem Tu selar. Espírito, Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem Tu selar. Aleluia, graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito e realizado. Quero agradecer, irmãos, aos irmãos que têm trazido seus dízimos, suas ofertas, alçadas. Nós sabemos que muitos irmãos estão com dificuldade de estar aqui, mas têm depositado na conta, têm comunicado aos santos, ao irmão Emerson, ao irmão Celso, e nós estamos indo até o seu lar. Você que tem dificuldade de fazer o depósito pela internet, a transferência, o depósito nas casas lotéricas, sabemos que as casas lotéricas estão lotadas por causa desse auxílio, né?
mas se você quiser e se achar por bem, nos comunique, estaremos indo até o seu lar para buscar o seu dízimo, a sua oferta, e nós somos gratos a Deus. Também, outro sim, concernente às cestas básicas. No mês passado, nós ajudamos 12 famílias. Sabemos que muitos estão com dificuldade e a Igreja do Senhor tem socorrido todos esses irmãos com a cesta básica. Aqueles irmãos que têm contribuído fielmente, trazido uma oferta de amor para que compramos cesta básica. Deus abençoe sua vida, que Deus possa prosperar 100 vezes mais daquilo que você tem dado para a casa do Senhor. Aqueles irmãos também que têm trazido os seus donativos, têm ido no mercado e comprado também os donativos para a mesa do amor. Que Deus abençoe sua vida, prospere abundantemente. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Vamos ficar de pé, os irmãos que puderem. Nós estaremos aqui de pé, os irmãos estão em casa. O pastor Tiago está com a responsabilidade de ministrar aos nossos corações uma palavra vinda do céu. Fique ligado ao que o Senhor tem para os nossos corações. A cada culto, Deus tem uma palavra diferenciada aos nossos corações. E não é diferente hoje. Deus conhece a tua necessidade hoje, sabe o que você precisa, e Ele está disposto a responder aquilo que você precisa. Deus abençoe, estaremos orando e apresentando o servo do Senhor na sua presença. Senhor nosso Deus, em cuja presença estamos, ó Pai, apresentamos o pastor Tiago, que está com a responsabilidade de ministrar a tua palavra. Venha falar aos nossos corações, Senhor, poderosamente. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Tem falado conosco através dos hinos, do louvor, da revelação, da profecia, mas também, Senhor, nós queremos te ouvir através da tua palavra, Senhor, da revelação bíblica. Senhor, fala conosco, Senhor, através do teu servo, pastor Tiago. Usa poderosamente o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. Quero saudar a todos os irmãos que estão aqui nesta noite, presentes neste culto. Saudar nosso pastor Marco Antônio Lopes, evangelista Emerson Novaes, evangelista Emanuel Veronês, e presbítero Daniel Santos, que estão à minha retaguarda desde já. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também estender o meu agradecimento ao meu pastor pela confiança de mais uma vez poder falar a palavra de Deus no culto de doutrina, na terça-feira, ao qual nós estamos reunidos. Quero saudar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que estão participando conosco nesta noite, através do culto online, através da plataforma Facebook. Que Deus continue te abençoando e que a palavra do Senhor, ela possa alcançar o seu coração nesta noite. Amém? Privilégio para mim. Nós falamos terça-feira passada e nosso pastor nos convocou para falar hoje também, então eu me sinto privilegiado de poder ministrar a palavra de Deus mais uma vez. Queridos, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos. É um texto muito conhecido de todos, muito falado, pregado, ensinado em nosso meio. Não tenho pretensões de trazer algo novo, quero apenas trazer aqui algumas lembranças aos irmãos para a nossa meditação. João capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos. Verso de número 4. Obrigado, pastor.
João capítulo 11, verso de número 4. Melhor dizendo, irmãos, vamos ver do versículo 1 até o 4. O texto diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso de número 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Verso de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? É uma pergunta. Verso 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Verso de número 40. Disse-lhe Jesus: não te hei de dito que se creres, verás a glória de Deus? Verso 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Verso 45 e último. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Apenas os versículos. Queridos, o texto, como disse, é muito conhecido. Trata de um dos episódios mais incríveis da Bíblia Sagrada. Fala da ressurreição de Lázaro. Uma história, um episódio que revela o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos e sabemos, de frente para trás, de trás para frente, esta história, muitas das vezes esmiuçadas por grandes pregadores, pastores, e que revelam que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem limites. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de repreender uma enfermidade, ele tem poder de dar vista aos cegos, ele tem o poder de fazer o mudo falar, o surdo ouvir, ele tem o poder de curar qualquer enfermidade. Mas neste texto ele não apenas cura uma enfermidade, ele faz um homem ressurgir, ele faz um homem que estava morto ressuscitar, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Só que analisando o texto sagrado, lendo por várias vezes em diversas
traduções. Alguns detalhes da Bíblia, ela nos chama a atenção e nos trazem grandes ensinamentos. Talvez eu não enfatize ou não dê muita ênfase à questão da ressurreição, do milagre em si, que é maravilhoso, pois a maneira como Deus me fez enxergar este texto e alguns versículos me fizeram crer que o maior milagre não estava em si na ressurreição de Lázaro. É bem verdade, foi um milagre, e nós nos alegramos muito, porque sabemos que para Jesus nada é impossível. Mas nós vemos aqui no texto, e eu fiz questão de destacar e enfatizar a palavra crer. Porque nós sabemos que o milagre, quando ele acontece de forma exteriorizada, aparente, de tal forma que os nossos olhos possam enxergar o milagre. E o que eu entendi neste texto é que a intenção de Jesus Cristo, antes de operar um milagre externo e visível, ele opera um milagre de forma invisível. Jesus está alcançando vidas e pessoas de forma que não seja destacada no texto por causa da ressurreição, mas quando nós meditamos e passamos a entender, havia um propósito de Jesus além do milagre da ressurreição. Jesus Cristo estava operando um milagre interno naquelas pessoas. Milagre este que trata da nossa fé, da forma como nós cremos, no que cremos ou como cremos. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão céticas quanto à presença ou a forma como Jesus ele se revela à humanidade. Nós vemos que vivemos dias difíceis, dias conturbados, dias em que muitas pessoas, devido à dureza do seu coração, deixaram de crer, deixaram de acreditar. Mas se existe um milagre que Jesus Cristo está interessado em operar em meu coração e no teu coração, é o milagre da fé. O desejo do nosso Senhor é trabalhar de forma interior, de forma invisível, de forma silenciosa. Porque o milagre que é exterior, ele é lindo, ele é bonito. Todos ficam maravilhados. Mas por incrível que pareça, hoje acontece um milagre visível e amanhã nós estamos esperando um outro milagre. Parece que nunca estamos satisfeitos. Porém, o milagre que Deus opera dentro de nós, na nossa fé, naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos tratado de vivenciar diante da presença de Deus, este é o milagre que nunca nós esquecemos. É o milagre que está dentro de nós. São as nossas experiências, são os nossos relacionamentos com o Senhor. Eu volto a dizer, é muito bom ver o milagre, mas milagres visíveis, eles acabam sendo passageiros. Nós esquecemos depois de um dia, 2, uma semana. Mas quando Jesus decide operar um milagre dentro de nós, este milagre é impossível de esquecer. São experiências que nós vivemos no nosso dia a dia.
e que muitas pessoas não entendem, ou até mesmo desacreditam, e até mesmo se escandalizam, ou até mesmo escarnecem da nossa fé, dizendo: olha lá, vai ele de novo, vai ela de novo. Passa por tantas situações e continua indo para a igreja, continua louvando a Deus, continua fiel ao Senhor. Essas pessoas, o que elas não sabem, e elas só podem ver o que está ao alcance dos olhos, mas elas não podem ver o que está dentro de nós. Aquilo que nos motiva todos os dias, ainda que em meio a trevas e tempestades e dificuldades, nós nos mantemos firmes na presença de Deus, porque o milagre que Jesus fez e continuará fazendo em nós é um milagre de dentro para fora. O que me chama a atenção no texto sagrado é que ele vai começar a dizer, e João, na sua narrativa, que diferencia-se dos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, somente João relata e conta a história de Lázaro. Ele diz que havia um homem, e este homem chamado Lázaro, e suas irmãs Marta e Maria, todos eles pertenciam a uma aldeia chamada Betânia. E nesta feita a Bíblia vai dizer que Lázaro, ele adoece. Nós não sabemos, a Bíblia não nos revela qual era a doença, qual foi o motivo que levou Lázaro a adoecer. O que nós sabemos é que agora ele se encontra enfermo. E a Bíblia vai nos dizer, e ela expressa, revela, que a forma e o relacionamento de Jesus com aquela família era diferente. Porque no verso de número 3, quando Lázaro ainda está doente, as suas irmãs, elas mandam uma mensagem para Jesus. Certamente enviaram alguns mensageiros para o mestre, para poder dar notícia de que o seu irmão Lázaro estava enfermo. Prestem atenção no verso de número 3. Ela diz assim: Senhor, olha, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. O mestre Jesus, aquele a quem tu amas, que é o teu amigo, que tem um relacionamento contigo, ele está enfermo, ele está doente. E já nesta parte desse versículo, eu já aprendo algo da parte de Deus, e eu quero poder contribuir e dar aos irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. Porque embora desfrutando do amor de Jesus, desfrutando da amizade de Jesus, do relacionamento com Jesus, isto não privou Lázaro de ficar doente. Isso para quebrar um pouco o sentimento de algumas pessoas que creem que são super-homens e super-mulheres, só porque colocam um terno, uma gravata e vêm para a igreja. Algumas pessoas às vezes se tornam negligentes e imprudentes, achando que nada vai acontecer. Entendam, eu não quero que os irmãos confundam fé com excesso de confiança e imprudência. Porque um homem que desfrutava do amor e da amizade de Jesus também ficou doente. Também adoeceu. Também foi para a cama. Um homem que tinha comunhão com Jesus agora estava enfermo. A sua saúde está debilitada.
Agora eu vou fazer uma alegoria. Um homem que servia a Deus, e vou usar uma linguagem mais alegórica, agora pegou o Covid-19. E aí? Eu vi algumas pessoas declararem, e eu acho um tanto perigoso, dizem: eu não me preocupo, eu tenho Deus na minha vida, amém. Que bom que a tua fé, você acredita e tem a segurança de que Deus está na tua vida. Mas o texto vai dizer que, embora amigo de Jesus, isto não privou ele de adoecer. E aí as irmãs mandam mensageiros dizendo: olha, ele adoeceu. Jesus recebe a mensagem, e a resposta de Jesus no verso 4, ela é muito conhecida, ela é muito falada, ela é muito declarada. Jesus diz assim: olha, esta enfermidade, esta doença não é para a morte, ele não vai morrer, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós conhecemos muito, no meio pentecostal é uma declaração muito conhecida. Normalmente se utiliza quando nós vamos visitar um enfermo, vamos lá orar, ungir, aí a gente faz aquela oração fervorosa e diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E eu fico preocupado quando alguém, ela declara, ela lança essa palavra para outra pessoa, porque isso é declarar e afirmar que aquela doença é passageira, vai passar, ela não vai morrer. É assegurar uma situação, é assumir uma responsabilidade. E agora eu quero que os irmãos entendam, vocês que estão me ouvindo, de que quem deu essa declaração era o Senhor da vida. Era aquele que a Bíblia diz que conhece o fim de todas as coisas ainda antes que elas comecem. Não era qualquer um que estava falando: esta enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus. E se Jesus, ele falou, ele se responsabiliza. Ele garante a sua palavra. Quando ele declara algo sobre alguém, sobre uma situação, entenda de uma vez por todas que se a palavra ela veio de Deus, ela vai se cumprir. Porque Jesus, ele se responsabiliza. O nosso Deus não é um Deus irresponsável. O nosso Deus não é homem que às vezes no calor da emoção até declara, mas depois ele não consegue sustentar as suas palavras. Lembra de Pedro? Declarou: o Senhor é o Jesus Cristo, o Senhor é Jesus, é o Cristo vindo de Deus. E depois lá na frente estava negando a Jesus. Porque assim é o homem, assim somos nós. Nós declaramos e dificilmente nós sustentamos. Mas nosso Jesus não. Ele é diferente. Quando ele lança uma palavra sobre uma situação, creia, ele é poderoso para cumprir e fazer. Quando ele trata de uma situação, ele trata com responsabilidade. Agora algo me chama a atenção, porque ele faz esta declaração. Só que no desenrolar da história, a situação ela muda. Há uma surpresa. Porque ele dá essa resposta, e o verso de número 6 diz que Lázaro ainda enfermo, e Jesus fica 2 dias no lugar onde ele estava. Nós não sabemos a sua localização. Alguns comentaristas gostam de dizer que ele estava afastado em uma outra aldeia, em uma outra cidade, que ficava 2 dias de distância de caminhada. Nós não sabemos, é apenas uma teoria, apenas alguns comentaristas falam disto. Só que Jesus ele fica lá 2 dias,
E quando o verso fala que ele ainda fica 2 dias, cada vez mais eu confirma no meu coração aquilo que eu falei na terça-feira passada e que eu li lá em Isaías, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, porque os caminhos deles são mais altos e os pensamentos deles são mais altos. Veja que, mesmo sendo amigo, mesmo desfrutando da amizade, mesmo amando a Lázaro, Jesus, ele não atendeu de pronto aquela chamada. Jesus não deixou o que ele estava fazendo para atender o amigo. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão, e a missão dele estava pautada na vontade de Deus, do Pai. Ele não poderia cancelar a agenda dos céus para atender uma agenda da terra. Jesus é responsável. E estamos aprendendo com ele. Ele não largou o que ele estava fazendo. Ele ficou 2 dias ainda. O texto vai discorrendo. Existe ali um diálogo com os discípulos. Jesus faz algumas declarações. Do verso de número 8 até o verso de número 9 e 10. Um tanto enigmática. E aí ele retoma o mesmo assunto, dizendo: olha, vamos voltar. Porque o Lázaro, nosso amigo, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. O nosso Deus, ele é tão poderoso, e eu não sei se os irmãos puderam entender e imaginar este versículo, porque Jesus não estava lá com ele, Jesus ainda estava na aldeia, no lugar em que ele estava ali localizado. Mas no verso de número 11, ele mesmo diz: olha, Lázaro está dormindo. Ele já foi, mas eu vou lá para despertar do sono. Aí os discípulos não entendem, porque Jesus está usando ali uma figura de linguagem, e os discípulos respondem dizendo: Senhor, se ele dorme está salvo, então não há necessidade de haver movimento se ele está apenas dormindo. E o texto continua dizendo que Jesus estava falando disso a respeito da morte. E no verso 14 ele revela: Lázaro está morto. Mas Jesus não estava lá. Ninguém deu a notícia para ele. Mas ele sabia. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Jesus que nós servimos. Porque antes de chegar, antes de que algum humano ou alguém anunciasse para ele que Lázaro estava morto, ele, como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ele já sabia o que tinha acontecido. É assim na minha vida e na tua vida. Antes de nós pensarmos em abrir a nossa boca para dizer algo, Jesus Cristo já sabe. Antes que nós abramos a nossa boca, às vezes para murmurar, para reclamar, ele já sabe da situação, ele sabe o que você precisa, ele sabe do que nós necessitamos. Eu já disse e vou reafirmar, ele já sabe o fim de todas as coisas antes de que elas comecem. Ele sabe que Lázaro morreu. E aí o verso de número 15, ele faz uma declaração que também me intriga. Porque ele diz: eu me alegro, por amor de vós eu me alegro, que lá eu não estivesse. Eu estou feliz por não ter estado lá onde estava Lázaro. Para que vocês acreditem, e agora nós vamos ter com ele. Aí entra a primeira palavra que eu destaquei: para que acrediteis. Jesus já estava operando um milagre na vida dos discípulos. A intenção dele era um milagre interno. Estou feliz por não ter estado lá, para que vocês comecem a acreditar. Agora vamos lá ter com ele. Alguns discípulos têm medo, não querem voltar. Eles
eles haviam sido expulsos, a situação estava crítica. E aí um deles disse: ok, voltemos e vamos morrer com ele. Agora, quando Jesus está a caminho de Betânia, da aldeia, o texto vai dizer que a distância era de quase 15 estádios, mais ou menos 1,5 km de distância. O texto vai dizer que o lugar, a aldeia, a casa de Marta e Maria, tinham pessoas, uns judeus, tinham ido para lá para poder consolar, ou seja, eles estavam passando um momento de luto. Afinal, Lázaro estava morto. Agora, nessa parte, quando Jesus está chegando na aldeia, eu volto um pouquinho atrás e quero pensar com os irmãos. Jesus não havia dito que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus? Então por que Lázaro morreu? Eu fico imaginando, pastor Emerson, minha cabeça, senhores, permitam, os mensageiros indo lá e dizendo: olha, Lázaro está morto. Jesus respondendo: não vai morrer, é para a glória de Deus, é para que o Filho possa ser glorificado. Aí os mensageiros precisam voltar com a mensagem. E aí eles voltam com a mensagem para Marta e Maria, dizendo: olha, eu fico imaginando, não está na Bíblia, minha cabeça, estou imaginando, e é permitido nós imaginarmos. Marta e Maria esperando a mensagem, é normal. Ora, elas foram atrás da solução, e a solução era Jesus. Só que quando os mensageiros voltam, eles voltam sem Jesus. Jesus fica lá. E aí, o que o mestre disse? Estou imaginando. Bom, ele disse que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. É como se essa mensagem, essa resposta viesse como bálsamo. Ufa, agora vamos ficar tranquilos. Se Jesus falou, não vai morrer. Só que Lázaro morre. Aí eu fico agora imaginando a Marta e a Maria chamando aqueles mensageiros, dizendo: vem cá, tem certeza que a mensagem era essa? Qualquer um faria. Vem cá, vocês têm certeza que a mensagem era essa? Porque Lázaro morreu. Jesus não ia mentir. Pensa na cabeça de como estavam aqueles mensageiros. Pensa na situação que estava ocorrendo. Porque nós às vezes não entendemos a maneira de Deus trabalhar. Às vezes Deus manda uma palavra, fala conosco, e nós estamos com uma visão micro, uma visão local. Só que a maneira de Deus olhar é uma maneira geral, ela é macro. Deus não está olhando o local, Ele olha geral. Às vezes nós não podemos compreender, a nossa mente humana, ela é limitada para compreender os propósitos de Deus. O propósito de Deus, ele é maior, ele é infinito, ele é maravilhoso. Os seus pensamentos são maiores do que os nossos, e os seus caminhos são maiores do que os nossos. E agora, Jesus morreu, aí ele disse que não. Justifica o verso de número 21. Porque quando Jesus está chegando, Marta vê Jesus vindo de longe, vai ao encontro de Jesus. Marta fica em casa, Maria fica em casa, Marta vai até Jesus. E aí ela diz e ela declara: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Elas sabiam que a solução era Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, nós temos certeza. O Senhor ia curar ele, ia repreender a enfermidade, ia colocar a tua mão, ia lançar uma palavra, ia pegar Lázaro pelas mãos, ia pôr a mão na cabeça, qualquer coisa. Mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, isso nós temos certeza.
Aí Jesus começa o diálogo com Marta. E ela faz uma declaração muito bonita no verso 22. Agora eu sei, mas também agora sei, Senhor, que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus faz uma declaração dizendo: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar, Marta. Aí Marta responde: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, Jesus estava falando de uma situação, ela está imaginando outra. Porque assim somos nós. Às vezes não temos capacidade suficiente para entender os propósitos de Deus. Agora Jesus estava falando local, não, ele vai ressuscitar. E ela estava imaginando na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus faz uma declaração que é uma das declarações mais bonitas do Evangelho de João, dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não só tenho o poder de ressuscitar, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. E aquele que crer em mim, crer, olha o crer de novo. Jesus tratando agora com a Marta. Tem que crer. A fé é o agente ativador do milagre. Porque não adianta orarmos, clamarmos e pedirmos se não houver fé. Tem que crer, tem que pedir com força, com fé. Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em mim e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus está trabalhando no coração de Marta. Aí ela declara, e essa é uma declaração que chama a minha atenção, porque ela não diz: não, Senhor, eu não. Ela não diz: Senhor, eu creio no milagre, eu creio na ressurreição, eu creio que o Senhor tem poder de levantar e de curar e de ressuscitar. Não, a declaração dela é assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. A declaração de Marta, ela mostra e ela revela que a fé de Marta não estava somente naquilo que Jesus tinha poder de fazer. Ela cria em Jesus Cristo que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Porque nós estamos acostumados a buscar, a vir à igreja, a buscar, orar e pedir apenas pelo milagre, Senhor, abençoa, cura a minha familiar, o meu parente, cura este, cura aquele, e nos esquecemos de que a nossa fé, ela não está firmada em milagres, ela está firmada em Cristo Jesus. O milagre é posterior, ele vem depois, ele é uma consequência. Mas a fé daquele que serve a Deus, ela não está baseada em feitos, em maravilhas, em milagres, em movimentos. A fé daquele que serve a Deus, ela está firmada em Cristo Jesus. Porque quando nós declaramos aquilo que Jesus representa em nós, é a hora que os milagres eles começam a acontecer. Não adianta acreditar apenas da boca para fora. É preciso crer, ter convicção em quem o nosso Jesus representa para nós. Está na hora de nós pararmos com este costume que tem acontecido nos últimos dias, de vir buscar, de vir à igreja, embora estejamos numa quarentena, mas do sentimento de vir à igreja, ao templo, para buscar milagre, para buscar bênção. Não, Deus não te escolheu para você vir aqui buscar bênção, não. Deus te trouxe aqui, Deus te traz aqui, para que você sirva Ele de verdade, com fé, acreditando verdadeiramente nas Escrituras, na palavra de Deus. Estamos com os templos, quando havia um movimento, os cultos com participação,
Os irmãos viam que os cultos que mais se enchiam eram os cultos denominados de milagre, de libertação, de vitória. Não estou dizendo que não deve fazer, pelo amor de Deus. Nós fazemos aqui e nós gostamos. Nós cremos nos milagres. Mas o que nós vemos é muitas pessoas indo atrás de milagre e não querem nenhum compromisso com o Deus do milagre. É um culto de doutrina, de ensino da palavra. Nós temos que crer no milagre, mas nós temos que crer primeiramente em Jesus Cristo. A nossa fé está firmada nele. Veja que quando Pedro declara, quando Jesus pergunta, quem por aí estão dizendo que eu sou? Uns dizem, olha, estão dizendo que o Senhor é o Jeremias, é o profeta Isaías, é João Batista. E ele diz, e vocês? Quem vocês acreditam? Quem vocês creem que eu sou? Aí Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a declaração de Pedro. Ele não diz, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é aquele que... Não, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, bem-aventurado, irmão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que estás no céu. Aí ele diz, por causa da tua declaração, agora o teu nome é Pedro. E sobre esta pedra, ele referindo a si mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque quando nós declaramos quem é Jesus na nossa vida, ele começa a trabalhar em nós. As situações, elas mudam. Uma chave é virada na nossa vida quando nós declaramos que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Foi para isto que ele nos chamou. Continua o tratamento com Marta. Ela declara. E aí no verso de número 8 o texto vai começar dizendo, e dito isto, ou seja, depois de ter declarado, posterior à declaração de Marta, agora Marta parte e chama em segredo a Maria, dizendo, o mestre está aqui e te chama. O texto ele oculta o momento em que Jesus pede para Marta chamar a Maria. Mas nós sabemos que a ordem foi essa. O mestre te chama e está aqui. Maria escuta, levanta-se imediatamente e foi ter com Jesus. Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, ele ainda estava no mesmo lugar do encontro com Marta. E quando ela se levanta para ir ter com Jesus, o texto vai dizer que alguns judeus que estavam ali acompanham ela, porque imaginaram que ela ia até o sepulcro por causa de Lázaro para chorar. Mas não, o que movia a Maria naquela hora não era a dor de um luto. Sabe por quê? Porque agora quem estava ali era o Senhor, a ressurreição e a vida. Marta, ela não é motivada pelos sentimentos de luto e dor, ela se esquece e ela vai rapidamente ter um encontro com Jesus. E eles acompanham a Maria. E ela dá a mesma declaração, Senhor. O texto vai dizer que ela chega até Jesus, lança sobre os seus pés, e a mesma declaração de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O cenário agora é de comoção. Muitas pessoas estão chorando. Jesus move-se também de tal forma que o texto vai dizer que ele pergunta onde colocaram Lázaro. E eles respondem, vem e vê. E levaram Jesus até o sepulcro. Verso 35, e Jesus chorou. E Jesus chorou, manifestando e revelando o quanto o nosso Senhor, ele se preocupa com nós, com a nossa situação, com o estado do ser humano. E Jesus chorou. E alguns disseram, olha, ele está chorando, veja como ele amava Lázaro, o amor dele era grande, está até chorando. E alguns murmuravam dizendo, olha, ele deu vista aos cegos, não
podia ele ter curado Lázaro. Mais uma vez, o ser humano não pode entender a forma de Deus trabalhar, a forma como o Senhor ele trabalha nas nossas vidas. Eles chegam no sepulcro, era uma caverna e lá estava uma pedra que selava a porta do sepulcro. Fazia parte da cultura. Uma pedra era colocada e que selava, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Jesus dá uma ordem, tira a pedra. E Marta responde a eles: não, Senhor, já tem 4 dias, já está cheirando mal. Aí Jesus responde: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Olha o crer mais uma vez. Olha quantas vezes Jesus falou de fé antes de operar o milagre. Porque Jesus estava preparando o campo para o milagre. E este campo, para que o milagre ele possa acontecer, para que possa ser executado na nossa vida, primeiro Jesus precisa trabalhar no campo primeiro. E nesse campo se chama fé. Crer. Acreditar. Declarar quem é Jesus na tua vida. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Eles tiram a pedra e ele faz uma oração simples. Eu imagino, ele não precisa gritar, ele precisa sim orar de forma firme para que as pessoas pudessem ouvir a sua oração. E ele ora para o Pai dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouves. E eu estou dizendo isto por causa da multidão que está ao meu redor. Então as pessoas estavam escutando a sua oração. E eu estou falando desta forma, oração de Jesus, para que eles creiam que tu me enviaste. Olha o crer de novo. Olha a intenção e o objetivo de Jesus, para que eles creiam que tu me enviaste. Porque Marta, Maria, Lázaro, eles criam em Jesus como Senhor, mas haviam muitas pessoas que estavam ali só pelo milagre. Então Jesus precisava trabalhar nesses corações também. E é o que o Senhor está fazendo conosco através da sua palavra. Ele está trabalhando na minha e na tua fé nesta noite. Porque antes de operar um milagre, antes de cumprir a sua vontade, antes de declarar uma palavra de bênção na nossa vida, Ele está trabalhando em nós primeiro. Agora ele clama com grande voz dizendo: Lázaro, vem para fora. Somente isso. Alguns pregadores gostam de dizer que ele precisou dizer Lázaro, porque se ele tivesse morto, vem para fora, muito morto ia ressuscitar pelo poder da sua palavra. Lázaro vem para fora. Nós não sabemos como que Lázaro saiu. Fazia parte da cultura. Quando alguém morria, eram colocadas faixas, toda enrolada no corpo inteiro. Eu não sei como que Lázaro saiu, mas uma coisa é certa: aonde havia a morte, começou a vir a